Rauch, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês já perceberam que quando você está abrindo para dispersão de consciência, quando você está expandindo, você começa a ficar isolado? Isso é muito interessante. Esse vídeo vai ser umas respostas, né, que as pessoas deixaram nos comentários aí, então vou começar falando pelas perguntinhas que deixaram e na sequência eu vou falar sobre Oxumaré e sobre Anubis e o que eles têm a ver com a Sagrada Mãe Ayahuasca, né? Algumas pessoas falam ayahuasca, outros ayahuasca, pronúncias diferentes com significados diferentes. Mas vamos falar aqui então das perguntas. Alguém questionou em um vídeo que eu falei sobre a questão da sexualidade, né? Quando você é exposto quando a ayahuasca, né, vai expor para você mesmo alguns traumas que você carrega, ou seja, a pessoa ficou assim indignada, nossa, eu jamais teria desejos sexuais pelos meus filhos, tal. Eu até compreendo a indignação, mas não é um desejo sexual, uma compulsão sexual consciente. Isso acontece com todos nós, tá? Que trabalha essa ideia é Freud. Freud trabalha muito sobre as pulsões sexuais. Quando a criança sente prazer quando está se amamentando, quando o filho, o menino, né, desenvolve o complexo de Édipo pela mãe e a filha desenvolve o complexo de Electra pelo pai. Literalmente, o filho quer exterminar o pai, né? Ele quer acabar com o pai porque o pai divide o amor da mãe por ele, e ele considera que a mãe é somente dele, e ele tem medo do pai porque o pai pode castrá-lo e ele ficar sem o pênis, ficar como a mãe, né? Então, isso é Freud, tá? Se você lê as obras, se você entender as obras, não só ele fala isso, mas é o principal, você vai entender o que são as pulsões sexuais. E nós passamos por esses traumas durante a nossa existência. Desde que nascemos, né, a gente vem enfrentando esses problemas. É óbvio que o nosso ego nos esconde isso. Isso não é consciente, porque se a pessoa está aqui conscientemente pensando em ter algum tipo de relação com suas filhas, filhos, ou o contrário, né, essa pessoa vai precisar de um tratamento aí, porque ela não ficou bem resolvida na infância. Nós passamos por várias etapas. Vou dar só um exemplo simples para vocês. Por volta dos 5 anos de idade, as crianças têm algum tipo de sensação prazerosa. Entenda o que eu estou falando, não vem com ignorância não, tá? Antes de comentar, agora vocês leem, estuda, pesquise. As crianças sentem algum tipo de desejo, algum tipo de prazer quando elas vão defecar, tá? Por volta dos 5 anos de idade. É onde elas começam a querer fazer o cocôzinho delas sozinhas, porque ali já começa a haver um conflito. O que está acontecendo? O que é isso? Todos nós, eu e você, passamos por isso, mas é em nível de inconsciência. Aí a ciência vem, estuda, diagnostica isso e deixa tudo isso revelado em livros e mais livros, artigos acadêmicos. Isso é discutido há séculos, né? Então, fique tranquilo, tá bom? Você não está desesperada para fazer nada de errado, não, né? Isso acontece, tá bom? E vai continuar acontecendo. Então, respondido isso aí. Outra situação que me perguntaram sobre o Xumaré. Então, vou entrar agora nas experiências da ayahuasca com o Xumaré. A experiência que eu tenho com o Xumaré é de observação. A minha filha é iniciada em Oxumaré. E antes dela iniciar, existe um processo chamado bolar. Quem é do candomblé sabe o que é, quem é da Umbanda também. Mais forte no candomblé, né? É quando o orixá, a energia ali está tão forte, presente na vida daquela pessoa, o orixá está chamando aquela pessoa, que quando ela vai numa cerimônia e aquela energia de alguém que ali está trabalhando com aquele orixá passa perto da pessoa, ela apaga. Ela apaga de cair de cara no chão. Literalmente, tem gente que até se machuca. Minha filha um dia estava sentada, bolou, né, para o Xumaré, caiu de cara, bateu aqui, ó. Só que ela não sabia que era o Xumaré. Para ela era Euá. Euá é uma irmã de Oxumaré, filha de Nanã do Buruquê. Eles são chamados família Gi, ou família da palha. É Nanã do Buruquê, Omolu, Obaluaê, né? Euá, Ossan, Oxumaré. Eles são chamados a família da palha, família Gi. Então ela estava bolando, na verdade era para a família Gi. E aí foi toda vez que a gente ia numa cerimônia de candomblé, ela bolava. E bolava que tinha que ir pra camarinha lá, camarinha não, pro roncó, né? Entrar pra dentro do quarto de santo, ficar por lá. E
Aconteceu o seguinte, a mãe de santo dela, que é a Marissandra, excelente mãe de santo, é da comunidade Opará, pois vocês pesquisem aí nas redes vizinhas, vocês vão achar a comunidade Opará, jogou para ela, jogou os búzios. E aí descobriu o seguinte, havia ali não é uma disputa, viu gente, de briga, de luta não, mas existia uma disputa entre orixás pela cabeça da minha filha. Quem é que estava ali? Era querendo, né, que ela iniciasse. Tava Bacen, Euá e tinha um outro que a mãe não conseguia identificar. Então apareceu Nanã no jogo e falou assim: eu vou assumir isso aqui daqui para frente. Por que, que ela fez isso? Porque ela é a mãe dessa família. Então ela tinha que apaziguar ali, conversar, para saber quem que seria. E minha filha ficou nessa, né, esperando a decisão. E aí entra a ayahuasca, em uma grande cerimônia que nós participamos, cerimônia belíssima, belíssima, que eu tive um processo lá que depois eu vou contar para vocês, que foi muito intenso, né? A força da ayahuasca comigo sempre é muito intensa. Ou não acontece nada intensamente, ou acontece tudo intensamente, como eu já expliquei para vocês. Nessa cerimônia, a minha filha, ela esteve na presença de Anubis. Anubis é o deus da morte, né? O senhor dos mortos dos egípcios. Ele tem uma cabeça de chacal, ou um cão selvagem, um cão que tem ali no Egito, né? E ele fica rondando os cemitérios, né? O chacal fica rondando. Então ele é um deus egípcio com a cabeça de chacal, porque ele conduz ali os mortos nas suas transições dessa vida material para uma outra dimensão. E Anubis parou à frente dela e conversou com ela. E explicou que ela estava ali no processo de morte, né? Ela estava morrendo para essa existência absolutamente material, que ela tinha um chamado muito forte para a espiritualidade e que quando ela morresse, ela ia renascer e dar continuidade à vida dela. Não foi rápido, sim, foi uma cerimônia longa. E ela estava em contato e ele passou mais informações para ela, né? E ela nos deixou assim bastante atônitos com tanta coisa que ela trouxe de lúcidas, coisas lúcidas sobre Anubis, que a gente nem suspeitava, nem sabia. E esse deus veio e conversou com ela. Olha só que curioso, é um deus africano também. E assim como o Xumaré. Lá na África, essa energia é mais intensa, né? Por isso que esses deuses da África são mais presentes quando a gente trabalha com a espiritualização. Os deuses africanos, os deuses hindus são muito mais potentes, né, do que outras manifestações. Então, ela teve essa informação de Anubis e na mesma cerimônia, Oxumaré, né, se manifestou para a mãe de santo dela, para Marissandra, e ele falou assim, ó, quem vai assumir a cabeça dela sou eu. E ela ficou admirada, ela ficou assim espantada, nossa, é verdade, é você que estava ali na espreita, né? Mas por quê que estava na espreita? Porque a cobra, Dan, né? Dan em Urubano, a cobra é o símbolo de Oxumaré. Oxumaré é o orixá da serpente. Foi por isso que ele estava na espreita, enquanto os outros estavam ali discutindo, é eu que vou, eu que não vou, tal. Euá também é representada pela serpente, mas Dan é a própria serpente. Oxumaré é a própria serpente. Então ele estava esperando o momento de dar o bote, de falar, agora é minha vez, e eu que sou o orixá da cabeça dessa moça aí. Oxumaré, existem muitas histórias sobre ele, que ele é andrógeno, que ele vive 6 meses como homem, 6 meses como mulher, né? Existem todas essas histórias. Mas a que nós adotamos, pelo menos, a mais consistente, é que ele é um orixá, tá? E é uma fonte de energia natural, ele é representado também pelo arco-íris, é o Xumaré que traz a água do céu para a terra, ele é essa força. Então ele não tem ali uma conexão sexual, se ele é homem, se ele é mulher. Ele é apenas o Xumaré. É o orixá da prosperidade, tá? Ele é muito próspero, existem muitos itãs contando sobre o Xumaré, da riqueza, como que ele acumulou riqueza, como que ele se tornou rico, né? Então é um orixá muito sagaz, porque ele é a serpente, então ele sabe a hora de recuar, a hora de atacar. Eles trocam de pele, porque a transmutação é próprio das cobras, elas trocam de pele, tá certo? Elas estão sempre em evolução. Então, quem é filho de Oxumaré
É uma pessoa, às vezes, muito reservada, a maioria das vezes, muito reservada, gosta de ficar quieta, mais isolada. Minha filha até brinca que o quarto dela é a toca da cobra, né? Ela é o ninho da cobra. Então eles ficam ali mais reservados, muitíssimo inteligentes, mas sim, muito inteligentes mesmo. Muito sagazes, muito observadores, os olhos nunca param, estão sempre observando as coisas. E às vezes muito preguiçosos, porque a cobra dorme muito. Então essa preguiça não é uma preguiça de aquela leniência, aquela indesplicência, não. É um descanso programado. Mas o povo de Joxumari dorme, viu? Mas dorme, que dorme com força. Embora que está trabalhando, também trabalha com força. Esse é um orixá muito belo, né? Ele, na verdade, não chega a ser um orixá, ele é um vodum, porque aqui no Brasil tem a diferença entre ser vodum, ser orixá, ser enquice. Né? Na África, vodum e orixá é mais ou menos a mesma coisa. Enquice já são apenas forças naturais, tá certo? Essa é então a explicação de Oxumaré, para quem havia pedido. E ele veio na força da ayahuasca. Então, quando Anubis falou para minha filha que ela seria, que ela estaria passando pelo processo de transmutação, né, saindo dessa vida e entrando numa vida espiritual, no mesma cerimônia a mãe dela foi visitada por Xumaré. Os dois combinaram ali, né? Anubis e Oxumaré combinaram de visitar as duas, mãe e filha de santo, para que ajustasse ali a iniciação e explicar como seria, quem que era o dono da cabeça. Isso mostra para vocês sobre a ayahuasca o quanto ela está conectada com todo esse todo, né? Todas as estruturas, todas as esferas, todas as camadas, todas as dimensões, né? Não é um produtinho que você toma ali para ficar doidão. Nunca foi, né? Eu, infelizmente, estou acompanhando muitas instituições que estão abusando desse direito, né? Estão comercializando a ayahuasca de uma forma assim mercadológica. Ela não é mercadológica, ela é um elemento sagrado, né? Ela é sacralizada. Eu tenho uma dissertação de mestrado onde eu falo sobre a apropriação dos bens simbólicos, quando as empresas começam a se apropriar dos bens simbólicos das religiões e as religiões começam a se apropriar dos bens simbólicos das empresas. A empresa começa a vender como se fosse igreja, a igreja começa a vender como se fosse empresa. Quando eu estou falando igreja, aqui eu estou falando instituições religiosas. Eu tenho visto muito. Respondendo mais uma questão que me colocaram, qual é o valor, né, da ayahuasca? Caro. Por que está se tornando cada vez mais caro? Porque está se tornando moda, comércio, né? Tá assim, e tem gente comprando. Então, se você comprava aí há um tempo atrás uma garrafa de 1 litro por cerca de 300, hoje é 500, né? Ué, e o que que mudou para fazer? Nada, só mudou o comércio, porque a ayahuasca só é um cipó, uma folha, água e fogo. E mais nada. Energia, reza, pronto, só isso. Não tem um produto que você vai pagar uma taxa maior sobre ele. Você não tem que importar nada para fazer a ayahuasca. Você simplesmente tem que ter fé e fazer a colheita e fazer o preparo correto. Não tem justificativo para ter subido. Inclusive, eu sei que já passou de 500, né? Que subiu 100% em 5 anos. Subiu por conta da questão mercadológica. E tem muita instituição aí que põe aqueles posts maravilhosos, lindos na internet. Venha consagrar, e põe música xamânica, às vezes põe música da Lakota, não tem nada a ver com a música dos nossos, dos povos indígenas da Amazônia brasileira, peruana, e fazem aquela coisa, aquela miscelânea ali, R$ 180. Vem aqui R$ 150 para você consagrar ali 4 horas, 5 horas. A minha dica é, fujam dessas instituições, mas é livre-arbítrio, como eu falei nos primeiros vídeos da ayahuasca. Ela vai te mostrar isso se for útil para você. De repente você precisa mesmo estar junto dessas instituições, pagando caro. É o que você precisa para aprender a caminhar, a evoluir, né? Então, falando sobre preço, é isso. Existem instituições que cobram preços absurdos, outros que preços mais caros, mas a essência da ayahuasca é o quão ela está te chamando. Qual o tamanho do grito dela para você? Porque ela chama. A ayahuasca fala assim, ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Isso é conversa para boi dormir. A ayahuasca, ela escolhe quem quer, tá? Essa é a realidade.
ela te chama de alguma forma, ela te traz essa informação no sonho, ela te traz intuição, ela põe na sua vida pessoas para te falar sobre ela, como ela funciona, por que que ela existe. E a partir dessas conexões é que você vai sendo levado. Faça uma experiência, começa a insistir. Ah, vamos tomar ayahuasca, fulano. Vamos, minha amiga, meu amigo. Vamos. A pessoa não quer, por quê? Porque ela não está sendo chamada. De repente, do nada, alguém que você nunca chamou aparece para você e começa com essa conversa. Será que se a gente achasse um lugar para consagrar a ayahuasca, será que seria legal? O que que você conhece sobre a ayahuasca? É porque a ayahuasca está chamando essas pessoas. Foi assim comigo. Foi um chamado, né? Eu não tinha ninguém para me auxiliar, foi um chamado pessoal para que eu pudesse consagrar. E estou consagrando até hoje. E muitas pessoas, pessoal, consagram por um período e param. Param anos, décadas, depois retornam. Ou às vezes nunca mais retornam, porque é um tratamento. Você tem que entender que a ayahuasca é viva. Tá? Ela não é simplesmente uma plantinha ali, um cipó e uma folha, água e fogo. Não é só isso. Ela é um portal, ela é o vivo. Quando ela se abre dentro de você, vem curadores, pajés, índias, vem seres de outras dimensões, vem curar você, vem tirar seu vício, sua doença, te botar no foco, botar no rumo, tá certo? E você começa a melhorar. Chega no ponto que ela fala assim, ó, ok, seu tratamento acabou e você simplesmente estabiliza. Segue sua jornada, tá bom? Vamos continuar falando de ayahuasca aqui. Comentem, por favor. E eu quero que vocês participem desse processo. Porque quanto mais informação você troca comigo, mais pessoas leem os comentários, mais pessoas engajam no uso real, pelo menos para mim, e verdadeiro da ayahuasca, tá bom? Tudo que ela pode fazer por nós depende de mim, depende de você. Rausch, Rausch.